queria que você contasse um pouco mais do projeto do Bike Legal. Tá. Que tem gente que não conhece. Pô, entrei outro dia no site, achei super bacana, tem muito conteúdo interessante. Conta pra gente o Bike Legal. Uma coisa curiosa, eu me formei arquiteta, mas já querendo ser fotógrafo. Olha só. Estou falando de 1977. Perfeito. E aí eu, imerso na fotografia, finais dos anos 70 já estava contribuindo, e eu entro para o jornalismo mesmo em 81, 84 estava na Folha, e comecei a trabalhar com todas as revistas e tudo. E isso foi uma coisa que, depois eu combinei isso com fazer Rádio Eldorado, fazer texto. Então, e aí eu começo a escrever. Legal. Então, eu sou fotógrafa, comecei a escrever com muita dificuldade, porque eu tenho dificuldade para escrever, e fazer rádio. A mídia eletrônica, para mim, é mais tranquila. E aí, uns 10 anos depois, eu começo na ESPN. Então, eu criei, assim, tem uma coisa que poucas pessoas sabem, que eu fui precursora também na linguagem de videoreportagem. Hoje em dia, todo mundo está com celular, fazendo televisão. Muito mais fácil, né? Mas naquela época eram câmeras grandes. Fazer essa mesma linguagem de videoreportagem é uma coisa que demorou para emplacar. E a gente consegue emplacar. Então eu consegui criar dentro dos canais ESPN e também no Canal 21, passando antes pela TV Manchete, extinta Manchete, a linguagem da videoreportagem para esportes de ação. Legal. Que é uma coisa que começou na TV Mix, na Gazeta, um pouco antes. Isso daí me fez assim me apaixonar pela comunicação. Tá. E o quanto a comunicação é forte em você mudar comportamentos. E a bicicleta é uma coisa que eu já estava só usando bicicleta nessa época, tudo. O dia que a minha filha fez 18 anos foi uma mudança, uma quebra de paradigma, que eu dei meu carro para ela. Fiquei uns 5 anos sem carro e também entreguei para ela a função de ser motorista de filho. Muito bom, então, né? Então virei ciclista total. Isso foi a partir de 99, quando ela fez 18 anos. Quando eu percebi assim que a ESPN estava já... Eu consegui emplacar o projeto Bike é Legal, a princípio como um site, dentro dos canais ESPN. E naquela época, as bicicletas compartilhadas do Itaú estavam chegando. E aí foi acelerado, essa ideia foi acelerada pelo Itaú. Desde então nós estamos com o Itaú. Ele só existe por causa disso. E a evolução do Bike é Legal, depois a gente saiu da ESPN, a gente conseguiu ter os nossos vídeos publicados numa plataforma que não fosse da ESPN, então a gente teve essa independência. Nós ainda trabalhamos com uma TV Gazeta, mas a gente começa, o Bike é Legal começa como não tinha rede social ainda, era o site, YouTube, e a gente começa a entrar em todas as redes. Então, o Bike é Legal, ele cresce muito no YouTube. Na pandemia, ele deu assim nos anos 2020, foi assim, tremendo como foi essa busca. Legal. E a gente tem o foco da bicicleta como transporte, como esporte, e lazer. Então, esse tripé é muito forte. E a gente não esconde o fato de eu ser cicloativista desde os anos 70. Perfeito. Então, a gente tem essa pegada também. E tudo isso acelerado pelo Banco Itaú. E a gente tem uma mudança muito grande, que vale a pena comentar sobre isso, que ela acontece em 2022, 3, 4, por aí, 2021, eu acho. Que a gente começa a tomar couro do vertical. Quem vem do jornalismo, do cinema, que eu fiz também muito cinema também, a gente tem essa visão da pegada horizontal. E as mídias veio o iPhone, todo mundo filmando a vertical, caiu para essa coisa do vertical. Sim. E nós, jornalistas, a gente tem uma dificuldade muito grande com esse formato. Mas, assim, a partir desse momento, a gente começa a criar conteúdos pensando YouTube, horizontal, catálogo. Você vai comprar alguma coisa referente a acessório e você vai gastar mais de R$100, você vai consultar. Perfeito. Então, qualquer acessório que você quiser, você vai achar, a gente já falou sobre o assunto. Legal. E não vai falar tal marca, tal marca. Pensa assim, pensa assado na hora de escolher. Legal. Porque não tem a melhor bike. Tem a bike para você, para o terreno, para o teu biotipo. É um conjunto de coisas para pensar. Então, a gente sempre está ensinando o ciclista, o novato, o iniciado, a pensar. Sim. E não ir nas ondas. O mais do que importante, se vende. né? Aí a gente começa a fazer um outro formato para vertical. E a gente acertou bem a mão, porque a gente cresceu muito de lá para cá. Eu já nem sei os nossos números.
Mas, sei lá, no YouTube a gente está com o quê? 400 e tanto mil. Que bacana. No Instagram, acho que a gente já bateu 200 mil. TikTok bateu 200 mil. Que Kawaii, legal. estamos com 70 mil, sei lá. Nem sei Olha. quantos mil tem. Eu não sei de cabeça porque... Sim, tá toda hora crescendo, feliz né? é quando você para de olhar, Sim. né? Porque você ficar olhando muito, você reduz o teu foco. Entendi. É claro que você tem que analisar os números, etc e tal. A gente é obrigado a fazer uma vez por ano, 2 vezes por ano um relatório para o Itaú, e nessa época a gente estuda muito. A gente sempre estuda, mas a gente estuda muito a fundo. Sim. O causa e efeito que está crescendo. E no Instagram crescemos muito, muito mesmo. Estamos com acho que 160, sei lá. Tá indo bem. Que É bacana. difícil, porque a gente é orgânico, a gente não injeta verba lá. Mas, assim, a forma como a gente comunica, você é do ramo, né? A gente mudou muito do horizontal, do que é para o vertical, sempre uma coisa assim que beira o sensacionalismo, porque Sim. você tem que brigar, você tem que segurar o dedo do cara.